CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou Juliana Prado da CBN. Olá, eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da 10ª temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Bom, aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios que podem inspirar você. Lembro que você pode nos ouvir e também nos ver. Inclusive, estamos com um cenário novo, então aproveite para ver o vídeo deste episódio nas nossas plataformas digitais. Então, ajeite seus fones de ouvido. Também você pode aumentar o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. A nossa convidada de hoje teve várias oportunidades internacionais ao longo de mais de 15 anos, atuando em uma farmacêutica global que tem quase 54 mil funcionários. Ela assumiu posições de liderança na Alemanha, na Suécia e no Canadá, onde foi CEO da operação local. Pois é, Juliana, e em 2023 ela voltou para o Brasil para comandar ali 1.600 funcionários como CEO e Head de Saúde Humana, com a missão de intensificar a atuação da empresa em áreas como doenças cardiorrenais metabólicas e pulmonares. E promover também uma transformação cultural para tornar a empresa mais inovadora e ágil. Antes, a nossa convidada teve passagens por outras farmacêuticas, como a Roche e a MSD, mas ela também trabalhou na Textron Fastening Systems, que é uma indústria que atende o setor automobilístico. Bom, ela é formada em engenharia de produção pela UFSCar. Ela tem um MBA em marketing pela USP, com uma formação em liderança também pela Universidade de Duke, né? E ela ainda é vice-presidente do Conselho da Interpharma e compõe a diretoria da Sinduspharma e da Câmara Brasil-Alemanha. Dado o devido spoiler aqui, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Andrea Sambati, que é CEO e Head de Saúde Humana da Boehringer Ingelheim no Brasil. Andrea, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Juliana e Estela, é um prazer enorme, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Andrea, você tem uma carreira longa no setor farmacêutico, como a gente contou aqui no começo desse episódio, mas você também é formada em engenharia de produção e a sua trajetória profissional começou em uma indústria bem diferente, né? Atendendo a empresas do setor automobilístico. Como é que foi esse começo aí de carreira? Eu acho que primeiro foi a decisão de fazer engenharia de produção, né? Eu acho que quando você não é uma coisa muito comum das mulheres, né? Não é, e foi uma dúvida, acho que é difícil quando você tem 17, 18 anos escolher o que você vai fazer, né? Mas eu sempre adorei conversar no domingo à tarde com meu pai, ele era um empreendedor, e ver essas estratégias. Então, eu fiquei na dúvida, engenharia, adorava matemática ou administração. E eu acabei encontrando na engenharia de produção um mix aí que abre uma janela muito grande de possíveis atuações, né? Administração com engenharia. Uhum. E quando eu me formei, eu tive essa oportunidade de ir para a área automobilística, né? Para a Textron. E foi muito legal porque eu tive a oportunidade de passar por diversos setores. Na verdade, eu nunca trabalhei em produção, apesar de ter feito engenharia de produção. Mas acho que o que a engenharia de produção te ensina é resolver problemas, ajudar a pensar. Então, isso acabou me ajudando muito em todas essas áreas que eu trabalhei. E na Textron eu entrei como estagiária primeiro, trainee, então eu pude trabalhar desde finanças, account management, depois eu fui ser gerente de logística com 25 anos, com um time de 30 pessoas. Isso foi assim, eu acho que o primeiro grande desafio profissional aí. E uma mulher, a primeira gerente de uma empresa de 4 mil funcionários, mulher, né, com um time de 30 pessoas, onde eu tinha pessoas que já tinham 25 anos de empresa e eu tinha 25 anos de idade, né? Então foi um primeiro grande desafio. Aí. E como é que foi que você decidiu essa transição aí para o setor farmacêutico, né? Que você trabalhou em várias empresas, né, antes da Boehringer, e o que te atraiu nessa área? A oportunidade de entrada foi
comecei a fazer um MBA na USP e tinham várias pessoas, na verdade, da indústria farmacêutica. E era um MBA em marketing, e a indústria farmacêutica é bastante forte, né, na área de marketing também. Eu falei, interessante. Né? E teve uma oportunidade que eu falei, fizeram para mim. Eles estavam procurando uma pessoa de fora da indústria, o que não é tão comum. Normalmente a gente contrata pessoas com experiências na indústria farmacêutica, mas eles queriam uma pessoa nova, jovem, que não fosse da indústria farmacêutica, que pudesse trazer uma outra visão. Eles estavam procurando uma pessoa que já tivesse um MBA e que já tivesse experiência de liderança. Eu falei, não, uma posição super interessante na Merck Sharp & Dohme, que eu trabalharia 6 meses como representante no campo, então para realmente ter essa experiência na área de vendas, 6 meses na área de marketing e 6 meses no headquarters, na matriz nos Estados Unidos. Então achei muito interessante a oportunidade e por isso que eu acabei entrando pela Merck na indústria farmacêutica. E fiquei, na verdade, porque eu me apaixonei. E a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso, na indústria de pesquisa, desenvolvimento e o impacto que a gente tem nos pacientes, mas, na verdade, na sociedade, de uma maneira geral. Né? Você entrou na Boehringer em 2009 para liderar a área de marketing de oncologia e um ano depois você já teve a oportunidade para ir para a Alemanha, né, trabalhar no marketing de novos produtos. O que você acha, Andréa, que fez você se destacar em relativamente pouco tempo, né, na empresa, a ponto de ser escolhida para esse cargo? A Boehringer estava entrando na área de oncologia e eu tinha uma grande experiência na área de oncologia, vindo da Roche, né, na área de oncologia. E acho que o profissional brasileiro, e acho que o que me destacou foi, além do conhecimento do negócio, a visão estratégica, a agilidade e acho que até a empatia também faz muita diferença. Então, com esse trabalho junto com o time da Alemanha, trabalhando muito próximo deles, né, que eles me convidaram para ir para aAlemanha, participar de um processo, na verdade, primeiro, né, eu participei do processo, fui escolhida e acabei indo para a Alemanha, que foi talvez... Mas você já tinha, né, como você falou antes, você já tinha ido para os Estados Unidos, né, pela primeira vez, quer dizer, você tinha uma certa experiência já internacional ali, isso contou pontos? No final, eu não fui para os Estados Unidos, porque eu fiquei grávida no meu primeiro filho, olha só. E acho que são sempre escolhas, até para ir para a Alemanha, é um momento certo na minha vida pessoal, né, da minha família e profissional. Então, você sempre tem que ter eu sempre tenho esse equilíbrio. Vai ser interessante para minha família? É um momento certo e é uma oportunidade profissional. E eu acho que quando me convidaram para a Alemanha, essa foi a principal pergunta, né? Eu já tinha 2 filhos, já era casada com meu marido, então tinha que fazer sentido para toda a família também, né? Além da Eram filhos pequenos? Eles tinham 5 e 9 anos naquela época, então uma idade ainda tranquila, eu diria, nunca é tranquilo, né? Porque é sempre um desafio. Mas assim, onde a família pequena, né? Nossa família ainda era a coisa mais importante para eles, porque depois na adolescência viram os amigos, né? Antes de voltarem novamente para a família. Mas foi uma idade muito boa para a gente ter essa experiência internacional. Mas você falava alemão? Não, e ainda não falo, para falar a verdade. Me viro, falo um pouquinho, né? Mas como eu ia liderar um time global, a minha responsabilidade foi de trazer um produto de uma fase clínica inicial, fase 2, né? Para o lançamento global, então eu pude trabalhar desse produto bem do comecinho até ter esse lançamento global. Meu time era muito internacional. Eu tive a oportunidade de contratar o meu time, era um time realmente multicultural. Eu tinha alemão, mas eu tinha muitas pessoas da América Latina, da Grécia, Espanha, então realmente era um time bastante diverso. E eu tinha o contato, era com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, com os países emergentes, países europeus, então realmente o importante era o inglês. Mas essa experiência, né, que você está contando para a gente, né, de ter pessoas de lugares diferentes, é uma experiência cultural muito rica, né, que você... Conta pra gente um pouco, né, você... eu tô vendo aqui que você ficou
12 anos, né, fora do Brasil. Conta como é que se desenrolaram essas oportunidades e o que você trouxe dessas culturas diferentes. Eu acho que é uma oportunidade incrível de você trabalhar com pessoas que são muito diferentes, né? E é uma oportunidade de adaptabilidade, porque você tem que se adaptar, né, à cultura que você está entrando, sem deixar a sua autenticidade. Então eu vou sempre continuar sendo Andréia, trazendo a minha empatia, trazendo o meu sorriso, mas eu tenho que me adaptar, né? E são culturas muito diferentes. A minha primeira experiência, que foi na Alemanha, é uma cultura em muitos pontos quase que oposta à cultura brasileira, né? Então você se adaptar, você entender e até valorizar, tem muitas coisas muito legais, né, na outra cultura. Você começa a ter essa possibilidade de ver, por exemplo, planejamento alemão é fantástico, né? A precisão, a assertividade, que no começo pode ser muito difícil pela cultura que a gente tem no Brasil, mas tem um valor enorme nessa assertividade de você... O feedback direto. O feedback direto, você ter a coragem de ter essas conversas difíceis, e não é pessoal, é o trabalho, né? Porque no final nós temos o mesmo propósito. Então é muito legal você ter essa experiência. E acho que a Alemanha foi a cultura que foi mais diferente da minha cultura, né? Da nossa cultura aqui no Brasil. E da Alemanha eu pude ir para a Suécia, que eu diria que é uma cultura intermediária entre a cultura brasileira e a cultura alemã. E a Behringer oferece um treinamento cultural, que eu acho que foi muito importante quando eu fui para esses países, para você entender como trabalhar, por que as pessoas pensam assim, qual a cultura do país. Porque para você realmente trazer o melhor do seu time, você tem que entender o que está por trás, como trabalhar com cada pessoa, né? Então eu fiz esse teste, e no começo, há 15 anos atrás, 14, quando eu saí daqui, né, para ir para a Alemanha, eu era muito parecida com a cultura brasileira em vários aspectos. Quando eu saí da Alemanha 6 anos depois, eu fui para a Suécia, eu já estava em muitos pontos no meio ali. Vocês faziam um assessment para saber? Fazer um assessment, por exemplo, como que você lida com hierarquia, como você lida com mudanças, né? Você é adaptável. Então, isso foi muito interessante de ver que a Suécia já é um país que é bem equilibrado culturalmente, né? E esse assessment é assim, para entender se o executivo está preparado para assumir um posto naquele país. Poderia não rolar ou não? Esse assessment, na verdade, é opcional, que a empresa oferece, e é depois que você já foi escolhido. É muito mais para te preparar. Para ver quais são as suas fortalezas. Exatamente. Então, se eu entendo que eu lido muito bem com mudanças. Eu acho que o brasileiro já nasce aprendendo a lidar com incertezas, né? E na Alemanha não, é muito difícil você trocar, tem um planejamento, é muito difícil, ou era, né? Hoje em dia todo mundo tem que se adaptar, mas há 14 anos atrás é difícil você trocar. Como que eu vou trabalhar com o meu time? Porque a gente tem que trabalhar também com imprevistos, com mudanças. O mundo hoje não está mais como era há 50 anos atrás, eu diria, que dá para planejar tudo, né? Você tem que planejar, mas você tem que ser adaptável, você tem que ter agilidade para mudar os seus planos conforme o que acontece no mercado. Não, e hoje em dia, né, com esse cenário que muda a cada segundo, né, é uma habilidade muito mais requisitada até, né? Exatamente, cada dia mais importante, né? Então, era muito interessante esse assessment, né, e entender a cultura do país, porque ajuda muito você, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque eu tinha que dar um suporte para minha família também, para os meus filhos que estavam indo para uma nova escola, para o meu marido também. Então é uma adaptação também pessoal da nova cultura. E depois você foi para o Canadá? Depois da Suécia, nós fomos para o Canadá. Foi uma experiência fantástica. E como também. É que é o Canadá? Porque você já contou da Suécia, a cultura do canadense. O Canadá, ele é um país que mais de 30% são imigrantes de primeira ou segunda geração. Então, é um país culturalmente muito aberto e que é muito fácil a adaptação. Acho que é o país dos todos que eu morei de mais fácil adaptação,
porque a cultura já está acostumada a ter diferentes culturas, né, dos imigrantes. E é um país, eu falo que o canadense é muito legal, né, é muito aberto, e realmente é, mas não só legal e aberto, mas eles são realmente muito inovadores, comprometidos. Então, é um país que eu amei trabalhar. E dessas experiências, Andréia, quais foram os seus principais erros e acertos, fazendo um balanço aí? E o que que você trouxe aí dessas vivências para o seu trabalho aqui no Brasil? Eu acho que começar pelos erros, né? Principalmente na primeira mudança, é fácil falar da adaptabilidade, mas não é tão fácil assim no dia a dia, né? Eu fui para lá com 36 anos, você já teve muitas experiências, e as suas experiências acabam formando quem você é hoje, né? Então, você entender, a Alemanha era um país, quando eu trabalhei lá, bastante hierárquico. E a primeira vez que eu estava trabalhando também na matriz, né? Entender todos esses stakeholders, né? Esse gerenciamento não é uma coisa simples. E no país, você acaba tomando decisões muito mais rápidas, muito mais ágeis. E quando você está na matriz, trabalhando, esse alinhamento com todos os stakeholders é muito importante, muito necessário, né? E às vezes as decisões não são tão rápidas quanto eu gostaria, e isso acaba frustrando muito, porque você se sente às vezes impotente, né? Eu cheguei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Mas tem que ter persistência. Então, o aprendizado, né, para mim nisso foi um esforço às vezes gigante para dar um passinho. Só que esse passinho, o impacto que você tem globalmente é muito grande. Então, assim, nunca desistir. Acho que a resiliência, né, de você estar num país com uma cultura diferente da sua, onde esses alinhamentos são necessários, importantíssimos, e a agilidade não é tão rápida quanto você gostaria, lidar com essas frustrações, entender que você precisa ter essa persistência, essa resiliência, e o impacto que você vai ter pode ser muito maior. Então, na Alemanha eu estava lançando um produto para uma área de uma doença rara pulmonar, que não tinha alternativas, né, boas para o paciente. Então, o impacto que você traz com isso é assim, você está modificando a vida de milhares de pessoas. Então, todo esse esforço, toda essa resiliência no final, vale muito a pena. Então, uma das coisas que eu aprendi é essa agilidade de mudar e ter essa resiliência, firmeza, determinação. Mas você falou uma coisa interessante, né? Porque o trabalhar na matriz, né? É diferente, né? E você, imagino que é muito mais observado pelas pessoas que importam ali né, no grupo e tal. Você sentia essa pressão também de estar ali muito mais... você falou, é mais difícil de você, né, tomar decisões, porque, né, você tem toda uma hierarquia que você tem que conhecer, o jogo político ali muito mais sério, porque você está no coração da empresa. Mas você sentia essa pressão de ser mais observada? Como é que você lidava com isso? Você tem muito mais exposição, sem dúvida, né? Porque você está indo para o board fazer as apresentações, e não só na matriz, mas assim, nos principais países. Então, hoje os Estados Unidos é 50% das vendas da empresa. Então, você está tendo que liderar, sem ser um reporte direto seu, um lançamento nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, você está com toda essa exposição, tanto na matriz como na liderança sênior do maior país que a gente tinha para lançamento desse produto. Então, sim, a exposição sim, mas eu vejo, na verdade, de uma maneira positiva isso. É um desafio, É uma oportunidade. só que é uma super oportunidade. É uma oportunidade de desses líderes entenderem o porquê que isso é tão importante, por que a gente precisa investir nesse produto para fazer um lançamento, para que o produto chegue para o paciente. Então, assim, essa exposição traz, no meu ver, essa oportunidade incrível do trabalho e também profissionalmente, porque o seu perfil, a sua liderança acaba sendo
tendo muita exposição e né? visibilidade. Né? André, em 2023, você assumiu o comando aqui da Behringer, aqui no Brasil. O que foi mais desafiador nesse retorno? Agora como CEO, né? E você falou que na Alemanha você estava um pouco mais brasileira e depois você estava meio termo. E aí, como é que foi voltar para o Brasil? Você teve que se readaptar? Eu digo que eu amei. Parecia que eu nunca tinha saído. Eu amo a cultura brasileira. Eu acho que é uma cultura que tem muita paixão, muita determinação, muita força de vontade. É uma cultura que realmente se linka com o nosso propósito de companhia, de transformar vidas por gerações. Que as pessoas realmente dão o seu melhor, assim, tem essa paixão, né, pelo que faz e de muita colaboração. Então, assim, no dia 1 aqui, era como se eu nunca tivesse saído, para falar a verdade. E eu estava preocupada, porque muitas pessoas que moraram fora me falaram que é muito mais difícil você voltar para o seu próprio país, porque a gente costuma guardar só as coisas boas, né? Aquelas lembranças, e a gente esquece os desafios dos nossos países. Mas para mim não foi. Então eu estava preocupada, como vai ser essa readaptação, né? E eu amei o trabalho, né, a cultura, tá mais próximo de novo da minha família. Eu sou muito próxima, né, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, ter essa possibilidade de estar próximo de novo da minha família, dos meus amigos, foi uma oportunidade única, né? E assim, é lógico que o Brasil, essa parte que eu esqueci de desafios, né? Só que eu gosto de desafios, como eu tinha falado antes. Tem muita incerteza, tem muita mudança. É um país emergente, não é um país... Eu lembro na Suécia, todo mundo estava desesperado quando eu cheguei lá como GM da Suécia, porque o governo estava discutindo uma possível mudança que ia acontecer de 3 a 5 anos. Meu Deus, né? Eu cheguei assim, meu Deus, esse é o sonho, né? O sonho. E aqui a gente sabe que essa não é a nossa realidade. A gente tem que ter esse jogo de cintura, essa adaptabilidade. Mas eu gosto disso, eu gosto desses desafios, né? E eu acho que o time, quando você tem um time que colabora com paixão, com propósito, esses desafios se tornam mais leves. Né? Agora, uma coisa da indústria farmacêutica, né? Em relação à atratividade ela para os jovens, eu sei que né, como é que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que é uma geração muito mais questionadora, né, que traz ali, vamos ver, eu não vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar por propósito, mas eu não faço isso, eu não quero aquilo. Como é que vocês lidam com isso, né? Eu acho que os jovens eles estão ainda mais procurando uma empresa que seja linkada ao propósito deles, né, ao propósito pessoal. E eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande na indústria farmacêutica de pesquisa e desenvolvimento, desse propósito de realmente fazer a diferença na vida das pessoas, de trazer produtos em áreas que não tinham tratamento. Então, assim, os jovens, eles também se linkam, e não estou falando que é só os jovens, acho que todo mundo se liga a um propósito, né? Mas eles realmente, se eles gostam desse propósito, eles vão ter vontade de dar o seu melhor, de continuar trabalhando. E a gente sabe que hoje o jovem, depois de 2 anos, já tem uma expectativa de mudar, é muito mais, né? As coisas têm que acontecer assim. Mas, assim, quando a gente coloca o propósito e a colaboração, é muito importante. E flexibilidade. Eu estava conversando com a Estela um pouquinho antes sobre a flexibilidade. Na Behringer, a gente acredita muito nesse equilíbrio entre vida pessoal e o seu trabalho. A gente trabalha no mínimo 2 dias presenciais, porque a gente acredita na colaboração, mas a gente quer dar essa liberdade das pessoas se planejarem. Como que eu vou render mais o meu trabalho hoje? Vai ser trabalhando de casa, porque eu tenho que prestar muita atenção, vou terminar um documento, eu tenho que responder meus e-mails, ou eu vou ter uma reunião onde realmente, presencialmente, nós vamos desempenhar muito mais, a gente vai conseguir trazer mais inovação, porque a gente está colaborando juntos. Então, a gente dá muito essa liberdade, o que
ajuda a gente a atrair talentos e reter também os talentos de todas as gerações, mas nessa geração mais nova, isso eu acho que é ainda mais importante para eles. Você falou de inovação, né? A gente tem aqui que em 2022 você criou um comitê de inovação, né? Um comitê de jornada de inovação, que combina conexão com startups, fintechs. Sim. Conta um pouquinho sobre o que vocês estavam buscando, né, quando vocês criaram isso aí. A indústria farmacêutica de pesquisa e desenvolvimento, ela já tem essa inovação no seu DNA, porque a gente tem que ir atrás de produtos. Mas a inovação que a gente acredita não são só esses grandes passos de inovação, que sem dúvida é uma inovação de trazer um produto novo, né? Mas a gente acredita na inovação do dia a dia. Como que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho ou para encurtar esse prazo do produto até o paciente ter acesso? Então, pensando nisso, na inovação do dia a dia, na inovação aqui do nosso trabalho no Brasil, como que a gente pode criar esse ambiente onde todo mundo, todo colaborador, os 1.600, podem trazer inovações, pequenas ou grandes. Então, a gente criou esse comitê e é um workshop, brainstorming, onde a gente saiu com mais de 130 ideias. Obviamente, a gente não consegue implementar 130 ideias, a gente tem que priorizar. Mas é aberto, qualquer um pode... Qualquer um podia se inscrever e participar. Era presencialmente, então a pessoa tinha que ir. Acho que fazer um pitch ali da sua ideia. Da sua ideia. E no final a gente teve que ter um funil, a gente acabou escolhendo 4 ideias em 2023 para implementar, e desde então a gente faz a mesma coisa todos os anos. Esse é um dia de workshop onde todo mundo pode trazer a sua ideia. E para essas ideias que a gente escolhe no final, a gente trabalha com startups, com outras empresas. Quem pode resolver esse nosso desafio? Entendeu? Por exemplo, né, a gente está falando de diagnóstico um pouquinho antes. Muitas vezes o paciente pode ficar perdido no sistema até ele pensar em procurar um médico. Algumas doenças são mais silenciosas. Até ele ser diagnosticado, nem sempre os sintomas é muito claro da doença. Pode demorar 2 anos, 3 anos. E daí até ele ter acesso ao tratamento. Então, ele pode demorar muitos anos. E com isso, a doença já foi deteriorando. E quanto antes ele ser diagnosticado, quanto antes o paciente for tratado, melhor vai ser para o paciente. Então, esse é um exemplo como a gente busca soluções, ideias para ajudar o paciente a ter o melhor cuidado que ele pode ter, né? E daí não é sozinhos, nós acreditamos muito em parcerias com o governo, parcerias com outras empresas também, para encurtar ou tirar os obstáculos, vamos dizer assim, do paciente até o acesso ao melhor tratamento que ele pode ter. Andréa, você falou aí sobre o contato com as startups, né? O que isso tem, esse contato traz aí para a empresa, os aprendizados, e em que tipo de iniciativas vocês vêm apostando e como é que vocês transformam isso em aprendizados para a equipe mesmo? Então, nesses exemplos, né, que o funil de 4 atividades ou programas que a gente escolheu, então a gente foi atrás de algumas startups. A gente tem uma fábrica aqui em Paulínia, em São Paulo, né? A gente produz um dos nossos produtos, NexGard, que é de saúde animal. A gente exporta para o mundo todo. Então, a gente tinha, por exemplo, como que a gente pode evitar a contaminação cruzada dentro da fábrica, ou falsificação de produto, né? E com isso a gente vai atrás dessas startups, quem pode nos ajudar nisso. E o que traz? Primeiro traz uma visão mais ampla, porque a gente não tem todas as soluções. E normalmente essas startups, eles são empresas muito menores, empresas que têm uma agilidade ainda maior, né? E traz essas ideias que ampliam a nossa visão. Então, para o time que está, é o time que está mais próximo, ou que trouxe a ideia, que vai trabalhar junto com essa empresa, né, com essa startup. E eu acho que isso, primeiro, traz novas oportunidades que muitas vezes a gente desconhecia até, traz oportunidades de trabalhar com profissionais que pensam diferente, pensam fora da caixa, né? E eu acho que isso incentiva ainda mais essa inovação que a gente está querendo trazer, a agilidade que a gente quer ter também dentro da companhia.
E o tempo, né, de implementação de uma ideia, né, a partir de que você dá na mão de uma startup, ele acelera muito, né? Muito. E o que a gente fez nesses casos, a gente fez pilotos. Então, a gente não vai construir o projeto inteiro, esperar 1 ano, 2 anos, até lá, para daí implementar e ver, não, a gente podia ter mudado isso, né? Então, trabalhar com essas startups dá a oportunidade de fazer projetos pilotos rápidos, que você implementa e você já vai fazendo a mudança, corrigindo. Né? E daí, deu certo? Deu, vamos ampliar. Então, das 4 iniciativas, 2 a gente fez o piloto e vai implementar para a companhia inteira. As outras 2 a gente está avaliando e talvez não continue. E está tudo certo, porque o importante na inovação é essa experimentação. Né? E se você quer de verdade inovar, você não pode esperar que 100% vai dar certo, porque senão não é inovação, né? Então, assim, isso também é muito interessante de trabalhar com essas startups, fazer esses projetos rápidos, pilotos, para depois a gente poder ampliar. Bom, aqui a Behringer, ela tem 57% de mulheres no painel gerencial. Eu sei que você, né, fala bastante sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque é um percentual alto, quais medidas aí que você considera assim, essenciais para a gente manter essa equidade? O que vocês fizeram para aumentar essa presença feminina aí no seu corpo gerencial? Eu tenho um super orgulho, né? Eu sei. 57% dos cargos de liderança serem ocupados por mulheres e da alta liderança, que é a minha posição e a posição dos meus diretores, 50% também são mulheres, que está assim, muito acima da indústria farmacêutica. O último censo da indústria farmacêutica era 35%, que já é acima do mercado geral no Brasil, né? Eu acho que o que nos ajuda a ter essas posições e essa liderança feminina é um ambiente que a gente cria de respeito, de todo mundo vai trazer o seu melhor, entendeu? De diversidade, a gente quer também trazer essas diferentes ideias e que as pessoas veem que todo mundo tem oportunidade, né? Então, eu acho que esse ambiente que a gente vem trabalhando há muitos anos já, né? Que a gente consegue trazer e de equilíbrio também, o que a gente estava falando antes, de equilíbrio entre a sua vida pessoal, sua vida profissional, a flexibilidade. Vocês fazem ações afirmativas para aumentar o número de mulheres? Nunca fizemos ações afirmativas para mulheres e a pessoa mais competente que vai ganhar a posição. Né? A gente abre uma posição. Agora, o que a gente pede? Quando a gente está trabalhando com headhunters, a gente quer perfis diversos. Né? A gente quer ter um leque para realmente poder escolher quem que é a pessoa mais competente para aquela posição. Né? Mas eu acho que criar esse ambiente onde as pessoas podem ser autênticas, podem trazer sua vulnerabilidade, pode trazer a sua liderança do jeito que é, né? E essa flexibilidade também, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu acho que tem tanta atratividade para isso. E eu acho que uma coisa puxa a outra. Ver uma mulher na presidência, modelo, né? Ver diretoras, mulheres, eu acho que já começa a criar em outras mulheres também. É possível equilibrar, nunca é fácil equilibrar, né? Sua vida pessoal, seus filhos, marido, você mesma. Mas isso é em todos os níveis da organização. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, eu me lembro quando eu era estagiária, né? Eu não vou trabalhar menos ou mais dependendo da minha posição. Eu trabalho, dou meu 120%, 150% para tudo que eu faço com paixão. E acho que as pessoas veem isso, que é possível você equilibrar, independente da posição, e eu acho que isso também começa a incentivar. Fluxo, né? Que aí quem está entrando já vê que tem gente ali, né, nos maiores cargos. Eu acho que esse é um equilíbrio natural, né, que começa a surgir. Natural. Eu fiquei, assim, surpresa, na verdade, quando fui anunciada aqui no Brasil, com a quantidade de mensagens que eu recebi de mulheres falando, nossa, que inspiração, que legal ver uma mulher, a primeira mulher e a primeira brasileira a ocupar essa posição, né, de presidente da Behringer do Brasil. E é legal ver isso, como que isso realmente inspira, e para pessoas que talvez nunca pensaram nessa possibilidade, começam a ver como uma possibilidade. Né?
Tem uma iniciativa bem interessante e importante na Behringer, sobre um programa de mentoria exclusivo para funcionários negros e pardos, né? 38% dos estagiários efetivados desde 2019 são negros. Queria saber qual que é a importância disso para você e qual que é a meta para esse público nos próximos anos. Eu acho, trazer essa diversidade, trazer essas experiências diferentes é muito importante para a empresa, porque a gente já viu vários estudos que assim, um time que tem essa diversidade de experiências aumenta a performance. Um time que é igualzinho pode chegar mais rápido, mas nunca vai ser um time de alta performance. Mas para mim, pessoalmente, é muito importante, porque eu acho que a gente está fazendo uma diferença também na sociedade. Né? E não só trazer pessoas diversas, então eu acho super legal que hoje 38% dos estagiários que entram, a gente já tem negros ou pardos, mas também como que a gente ajuda essas pessoas a continuarem se desenvolvendo na empresa, né? A gente tem, eu não vou falar que são metas, mas a gente tem ambições, né? Ambições de aumentar a liderança também negra e parda, aumentar o número de funcionários que a gente tem, trazer mais perto do que a gente vê na sociedade hoje. Né? Então, a gente não tem metas para isso, porque no final, a pessoa mais competente para aquela posição é que vai ocupar aquela posição. Né? Até porque, se você colocar uma pessoa, isso é o que eu acredito, tá? Que não tenha a capacidade necessária para liderar, por exemplo, para assumir aquela posição, você não está fazendo bem nem para a empresa, mas nem para o próprio funcionário, porque nem para outros, né? Nem para outros, né? Então você tem que trazer a pessoa certa. E o que a gente faz é ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Então, concurso de inglês, por exemplo, ou concursos de liderança, dando a oportunidade de pessoas que talvez não estivessem prontas, estarem prontas para quando abrir uma vaga, elas poderem se candidatar. E delas vão concorrer de igual para igual com todas as pessoas que se candidataram. Mas como que a gente dá essa oportunidade? Né? Então é assim que a gente acredita e trabalha na Behringer. Agora, como é que você vê, André, esse novo momento aí que veio com o Trump, com todas esse recuo de várias empresas, né, em relação a questões de diversidade e tal? Como é que você vê essa movimentação que vem ocorrendo? Eu acho que isso não muda dentro da Behringer o que a gente acredita. A gente acredita que pessoas com experiências diversas, com backgrounds diversos, fazem um time muito melhor. Né? Então, eu acho que isso não muda. E você criar um ambiente de respeito, independente do que for, do sexo, da cor, etc., que todos tenham oportunidade de se sentirem respeitados, de se sentirem que têm a mesma oportunidade de crescimento, eu acho que é tão arraigado e tão firme que eu não vejo isso hoje para a Behringer como um problema. Mas eu vejo que pode ser um problema globalmente, em outras empresas que não têm uma cultura já tão forte, tão enraizada, que valorize, na verdade, né, pessoas com diferentes backgrounds, experiências, etc. É o que a gente tem ouvido bastante assim, né, que de alguma maneira aquelas empresas que, enfim, tinham ações que eram, né, mais para mostrar para fora do que interna, por uma questão, né, de acreditarem mesmo, essas aí estão saindo muito, né, dessa história, porque não era uma coisa genuína, né, assim. Acredito muito nisso. Então, eu acredito que se é uma coisa genuína e que você tem já essa cultura, não vai mudar. Não vai mudar. Agora, se é para fazer marketing externamente, colocar nas suas redes sociais, daí eu acho que não sustenta, não é sustentável. Né? Andréia, para fechar aqui, antes da gente ir para o quadro de dicas, olhando aí a sua trajetória que você contou um pouquinho, o que você considera a sua maior conquista? Uma maior conquista? Nossa, e daí eu vou colocar duas coisas, né? Profissionalmente, que é o que a gente está conversando aqui. Para mim, voltar para o Brasil como presidente da Behringer do Brasil foi muito significativo. Né? É o meu país. Poder trazer saúde para milhares de pacientes no meu país é uma conquista que para mim é muito significativa, né? Depois de 12 anos morando fora.
Eu acho que, pessoalmente, minha maior conquista, sem dúvida, são meus 2 filhos, que é, assim, minha maior riqueza e que eu tenho mais orgulho. Aham. Bom, o papo tá ótimo, E mas quando o papo é ótimo, a passa gente rápido. passa super rápido e a gente vai encaminhando aqui pro final, nós vamos pro nosso quadro de dicas. Andréia, você falou muito aqui durante a conversa sobre equilibrar o profissional com o pessoal, né? O que você faz para cuidar do seu bem-estar físico e mental e como essas atividades te ajudam a manter o foco aí, o bem-estar na sua vida, no seu dia a dia, como profissional também? Tem 2 coisas que eu adoro, que me reenergizam e me desconectam, porque o dia a dia pode ser bastante estressante, né? Uma é trilhas. Adoro fazer trilhas com meu marido, nossa cachorra, nossos filhos. Essa conexão com a natureza me energiza realmente, né? E a outra coisa é dançar. Adoro dançar. Tá vendo? Sempre tem uma surpresa aqui. Sempre tem. Amo, voltei a fazer dança de salão com meu marido. Que legal. E para mim, assim, uma coisa que, se eu tô lá 1h30 de aula, nossa, você sai, é melhor do que terapia, você sai assim, leve, né? Uma atividade muito gostosa. Há quanto tempo você dança? Ah, eu não danço assim, né? Não sou uma bailarina, apesar de eu ter feito balé. Não, mas você assim, dança de salão, é um negócio muito assim, tem que ser profissional, desculpa. eu voltei a fazer dança de salão faz uns 6 meses. E eu já tinha Qual feito é o antes estilo disso. que você gosta mais? Eu amo forró. É difícil ver Amo forró. E assim, eu tenho a sorte de ter um marido que também ama dançar. Então, pra gente é uma atividade muito boa. E você tem algum livro que você leu recentemente e gostaria de indicar aqui pra gente? Um livro para mim que foi muito importante foi A Coragem de Liderar, né, da Brené Brown. Fala muito sobre vulnerabilidade, que a gente falou, Estela, 1 ano e meio atrás, né? Que não é uma fraqueza, você tem que ter coragem, né? Para isso, a coragem das conversas difíceis, você ter um time que colabora com o propósito, de confiança. Então, para mim, foi um livro que foi muito importante. E um outro que eu diria é Líderes se Servem por Último, né, do Simon, que para mim também traz essa diferença de liderança no tempo. Antigamente, aquele top-down, controle, né, e hoje o líder tá para servir, tá para formar a sua equipe, tá para dar segurança para que a equipe possa colaborar. Então, para mim, são 2 linhas que eu me identifico muito. É o Simon Sinek aí, né? Isso, Simon Sinek, isso mesmo. Você gosta de série, filme? Tem alguma coisa pra indicar? Eu gosto dos 2, mas série é mais para distração. Então eu diria que é mais assim, adoro comédia romântica, alguma coisa que te prenda, para realmente dar aquela relaxada no fim do dia. Mas filmes, se eu fosse pensar filmes que me marcaram, assim, né? A Vida é Bela, não sei se vocês... Muito sim. antigo, muito tempo, mas assim, a mensagem para mim, me emocionei demais no filme, mas a mensagem de você ver o lado positivo, mesmo nos momentos mais desafiadores, como que isso pode transformar, né, as coisas, é uma coisa que eu acredito para o meu dia a dia. Você vê o copo sempre meio cheio, você ter essa visão otimista da vida. Gosto muito desse Bom, e filme. para terminar mesmo, eu queria saber qual é a sua dica, um conselho que você daria aí para quem está começando a carreira, começando a liderar também. Primeiro, acredite em você, porque acreditar é poder, né? Eu acho que aí mais para as líderes mulheres também, tem aquela síndrome da impostora, né? Acredite e se abra para os desafios, porque quando uma porta abrir e vier um desafio, mesmo se você não estiver 100% preparado, se jogue e corra atrás, né? 100% de suor, mas assim, acredite e se jogue nos desafios. E a outra coisa que eu não valorizava tanto antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia mais empiricamente ou por intuição, é o networking.
Mas é muito importante essa conexão mais estratégica, com quem você vai se conectar, como você vai se conectar. É importante para o seu trabalho e também para a sua pessoa profissionalmente, né? Aí. Bom, Andréia, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Obrigada por ter compartilhado aprendizados. Espero que você volte mais vezes. E eu que agradeço, Juliana. Obrigada, Estela. Andréa. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente conversou com a Andréia Sambati, que é CEO e Head de Saúde Humana da Boehringer Ingelheim no Brasil. E Estela, eu te encontro no próximo episódio, combinado? Isso aí, combinado. Agora eu vou indo nessa, em mais um episódio aí do CBN Professional, dessa nova temporada, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande a sua mensagem para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves, a sonorização é do Cláudio Antônio, o roteiro, a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nori, por mim, Juliana Prado. E eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio.